somos guardas dos nossos irmãos? Sim, em parte somos. Nós somos atalaias, somos os mensageiros e somos guardadores, sim. E Gênesis 4, verso 9, disse assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está teu irmão Abel, o teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Quando as pessoas amam o próximo, eles não ficam vigiando o próximo, né? Nós não somos guarda no sentido de ficar acusando as pessoas, vigiando as pessoas, acusando ou condenando. Mas nós somos guarda no sentido de que nós somos aqui para alertar, né? Os cristãos verdadeiros que estudam a Bíblia, eles passam a verdade de Deus para os irmãos e têm zelo para a vida dos outros também, né? Nós não vivemos só para nós, mas nós somos para servir. Nós viemos para servir, para ajudar. Nesse sentido, nós somos guarda dos nossos irmãos. Em Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrija o tal com espírito de mansidão. Só não pode cuidar da vida alheia, nem acusar e nem condenar. Mas se o irmão, se a gente for surpreendido em alguma ofensa, a gente procura o irmão que ofendeu e corrige ele de forma educada, de forma que a gente gostaria que, se trocasse de lugar, gostaria que ele fizesse com a gente. A gente corrige ele como se a gente fosse trocado de lugar com ele. Como a gente gostaria que ele corrigisse a gente, assim a gente corrige ele. Mas devemos corrigir para que as pessoas possam cair em si, reconhecer seu pecado e tomar um rumo, né? Porque quem vive acusando os outros, na verdade, está fazendo a obra de Satanás. As pessoas ficam cuidando da vida dos outros, né? Vigiando os outros, para saber o que o outro está fazendo, o que o outro está comendo. Não, isso não é atitude de cristãos. Ezequiel 3,17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então aquilo que Deus colocou na Bíblia e nós aprendemos da Bíblia, nós aprendemos de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente ouve a Bíblia, que é a palavra, e essa palavra nós passa ela para as pessoas. Pô, o Senhor disse assim, assim, então nós temos que corrigir, né? E os outros também corrigir a gente, né? É claro, se a gente também ofendeu, se a gente também fez o que é mal, o que não podia, os outros também corrigir, não é só a gente também. Muitos dizem que quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando a pessoa, um ímpio, está fazendo coisas erradas, e a Bíblia, a gente vai falar da Bíblia com ele, mostrar o pecado, aí eles viram assim: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como se diz? Você também tem pecado. Isso é o que o inimigo ajuda, né? As pessoas põem na mente para as pessoas rejeitar a repreensão. Mas mostrar a verdade com amor, advertir o pecador do seu pecado, não é atirar pedra em ninguém. É fazer favor.
é fazer favor. Se uma pessoa estiver errada, no caminho errado, a gente avisar ele, advertir, a gente está fazendo favor, porque se ele continuar no caminho errado, ele vai sofrer não só a perda da vida eterna, como pode também ter uma morte prematura por causa da desobediência, né? Se qualquer de vós vier ver o ímpio no pecado e não advertir do seu pecado, esse ímpio morrerá, porque não foi avisado do seu pecado. No pecado, mas Deus vai requerer o seu sangue daquele que não o avisou. O ímpio morre no pecado, mas aquele que não avisou também vai sofrer as consequências. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. As pessoas acham que pecado é só transgressão dos 10 mandamentos. Mas tem muitas coisas que é pecado e que não está assim claramente nos 10 mandamentos. Às vezes está até incluído mesmo os 10 mandamentos, mas de forma mais disfarçada. Porque aquele que sabe que a pessoa está no pecado, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Até na lei mesmo do país, se uma pessoa vê o outro morrendo lá e ele não socorrer, e ele teve a chance de socorrer, ele pode ser processado na lei do país e pode pegar prisão por causa disso. Então se nós conhecemos o bem, vimos a pessoa no pecado, nós temos a obrigação, não é só o dever não, temos também a obrigação de advertir.